Time Online. E estamos de volta, meu povo! Sejam todos bem-vindos novamente! Vamos dar continuidade à nossa programação? Bom, mas antes, não posso deixar de te dar aquele recadinho especial. Já entrou no Instagram da Intime Expo hoje? E agora, com vocês, a doutora Bianca Brasil. Ela é doutora em acupuntura pela WFAS, fitoterapeuta, psicoterapeuta e life coach, professora de medicina oriental, enfermeira docente, especialista em saúde coletiva e psiquiatria. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Desculpa, ela vai falar sobre os segredos taoístas de cultivo sexual. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês, sempre maravilhosos, né? Também, gente, assim, esse congresso é uma oportunidade fantástica da gente falar de algo que, por mais que a gente esteja nesse momento da história, ainda é tabu, né? E aí eu queria dizer para vocês, assim, como é que a atividade que deu origem a gente, né? Como é que a atividade a atividade sexual que deu origem a gente, que faz o ser humano continuar, como é que isso pode ser tabu? Não entra na minha cabeça, né? Eu tive, assim, a sorte, né? Posso chamar de sorte que aos 18 anos eu tive um namorado que a mãe dele era professora de Tantra, né? Eu já praticava yoga, já pesquisava bastante sobre o Tantra e tive essa iniciação bastante jovem, né? Para entender que se tem uma coisa que não tem tabu, não pode ser tabu, é o sexo, né, gente? Porque é a origem de todas as coisas. As plantas fazem sexo, os animais fazem sexo. E o sexo ele é o único meio para a imortalidade, não é? Porque para você criar um ser humano, tem que ser através do sexo. E quando você cria um ser humano, seu DNA se torna imortal. Eu tenho pesquisado bastante, estudado bastante, falado bastante sobre isso ultimamente, né? Que é essa questão da imortalidade. E os chineses, eles usavam as práticas sexuais taoístas para se tornarem imortais, né? Claro que quando a gente tem um filho, a gente se torna imortal. Eu fiz aquele exame maravilhoso da Genera, né, que mostra toda a nossa linhagem, por onde o nosso DNA viajou, né, e foi uma surpresa bastante grande para mim, porque a gente sabe muito pouco da nossa história, né, e a gente está num ano bem legal para ir atrás disso. Mas vamos lá, que eu tenho muita coisa para contar para vocês, né? Eu não sei se vocês estão pensando em práticas sexuais taoístas, se vocês estão pensando que é posição sexual, se a gente vai falar de Kama Sutra, né? Então fica essa pergunta aí no ar, porque nos fala muito, né? Inclusive os livros, né, que a gente tem acesso se chamam O Segredo da Flor de Ouro, O Segredo da Flor de Lótus, O Segredo da Tigresa Branca, Os Segredos do Dragão de Jade, né? Então os livros começam sempre com essa palavra segredo. E aí a gente se pergunta por que essa palavra segredo, né? Para uma coisa tão maravilhosa que deveria ser colocada para todo mundo, né? Então a primeira coisa que eu quero convidar vocês é pensar assim: todas essas pessoas que estão assistindo, todas essas pessoas que produziram aí esse congresso para a gente, e todas as pessoas que estão expondo também os seus assuntos, suas palestras, todas elas vieram de um esperminha e de um óvulozinho. Eu gostaria que vocês pensassem agora que através da atividade sexual, quando esse ovinho e esse esperminha se unem, qual é o potencial disso? De criar uma vida? De criar um Einstein, né? De criar um Leonardo da Vinci? Através de uma transadinha. Não é isso? Eu quero que vocês entendam, antes da gente mergulhar em tudo que eu quero compartilhar com vocês,
que uma transadinha trouxe Newton ao mundo e mudou o mundo de todo mundo. Que uma transadinha trouxe um Beethoven ao mundo e mudou o nosso mundo. Que uma transadinha trouxe alguém que inventou a internet, alguém que inventou o Facebook. Então, eu gostaria que vocês pensassem no potencial de criação, de vida, de explosão de Big Bang intergaláctica que uma transadinha tem. Vamos pensar nisso um pouquinho? Que força, que tamanho de força você e o seu parceiro ou a sua parceira estão criando neste momento? Aí você fala, mas Bianca, você está falando que toda vez que transa tem que fazer um bebê? Não. O que eu estou dizendo é que toda vez que transa tem o potencial de criar um bebê. E se esse potencial não é utilizado para fecundar um óvulo e criar um bebê, para onde ele vai? Porque a energia não se cria, ela se transforma, né? A energia não morre, a energia vai para algum lugar. Então, se ela não vai para formar um bebê, para onde ela vai? Então, eu gostaria que todos vocês entendessem que cada vez que vocês transam com alguém, que cada vez que vocês praticam a carreira solo, né? Praticam a masturbação, que é muito importante, né? Para a gente conhecer o nosso corpo, e que você chega a um orgasmo, você está criando dentro, fora e ao seu redor esse tamanho de energia para criar um Einstein. Então, eu gostaria que daqui para frente, toda vez que você estiver perto de chegar a um orgasmo, né, que é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem nesse mundo, você pensar assim, o que eu vou fazer com essa energia? E eu gostaria que daqui para frente você pensasse no tamanho dessa energia, tá bom? Vamos começar então? Então vocês entendendo o tamanho do poder, da mágica que vocês têm todas as vezes que vocês têm um contato íntimo, uma atividade sexual e principalmente em relação ao orgasmo, tá bom? Porque é com ele que a gente cria essa coisa espetacular. Então vamos lá, gente. Eu vou ter que explicar alguns termos, né, da medicina chinesa e do taoísmo aí para vocês, para a gente poder entender o que fazer com tudo isso. Então, a gente diz no taoísmo que nós temos 3 tesouros, né? Que todo ser humano tem 3 tesouros, que a gente chama de Sanpao, né? E esses 3 tesouros são Jin, Qi e Shan. O que é isso, né? Jin seria a essência, né? Que a gente pode traduzir na linguagem ocidental como DNA, nosso gene, né? O esperma e o óvulo, né? Do homem e da mulher carregam essa essência para ir para frente, né? O Jing também está nos nossos fluidos corpóreos, na saliva, tá? E o Jin, gente, tem tudo a ver com o nosso aquecedor inferior, que é o nosso sistema reprodutivo, tá bom? Quando a gente fala de sexualidade, atividade sexual, fertilidade, procriação, a gente está falando desse Jin, onde mora a nossa essência. Tá bom? E ele também está na nossa saliva. E olha que interessante, o chinês já falava isso milhares de anos atrás, e faz pouco tempo que a ciência ocidental descobriu que o DNA pode ser identificado através da nossa saliva, né? Quando eu fiz lá o exame de DNA, eu tive que pegar um cotonete e esfregar na minha boca, tá bom? Então, muito que bom. Então, o Jin, que é a nossa essência, que a gente diz que mora nos rins, né? Que a gente nasce com ele, com uma quantidade dele, que quem não entende os segredos acha que isso não pode ser reposto, não se pode repor. Por isso que fala, quando os rins entram em falência, não tem mais como voltar atrás, né? Mas tem, tá bom? Até cura de falência renal a gente pode trabalhar aí através do sexo, porque o sexo é a única forma que a gente tem de repor essa energia, tá, gente? Mas eu vou falar mais sobre isso lá na frente. Depois a gente tem o Qi,
né? O Chi, que o japonês chama de Ki, que o indiano chama de Prana, né? É a nossa energia vital, é a nossa força, que a gente se alimenta dele, a gente aumenta ele através da nossa respiração, através da nossa alimentação, né? E é isso que nos dá a força para viver, beleza? E lembrando que como é que a gente repõe isso? Com alimentação e respiração. Por isso que os exercícios de respiração são tão importantes também, tá? Depois a gente vai para o Shan. O que é o Shan? O Shan é o que o chinês chama de espírito, que a gente também pode chamar de alma, que a gente também pode chamar de mente, tá bom? Então a gente tem esses 3 tesouros que a gente tem que cultivar, né? Onde a gente tem na nossa base o Jin, que é a essência. No meio, a gente tem o Qi, que é a nossa energia. E em cima, a gente tem o Shan, que é o nosso espírito, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pensar assim, gente. A gente tem 9 orifícios, tá? Dentro da medicina chinesa, a gente diz que a gente tem 9 orifícios por onde sai, a gente perde energia, e 9 orifícios por onde a gente absorve energia. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês? Ó, a gente tem os 2 ouvidos, os 2 olhos, as 2 narinas, a boca, o orifício do ânus e o orifício da uretra, né? Para o homem, da vagina para a mulher. Então, vamos entender assim. A gente troca energia com o ambiente através desses 9 orifícios, tá? Eu vou explicar todos eles, porque fala, Bianca, mas você está falando do sexual? Mas, gente, o que a gente vê, o que a gente ouve e os cheiros que a gente sente são muito importantes, tá? Para a questão sexual também. Tanto que quando eu conheci aí o Tantra, e a gente faz o ritual de 7 dias, né? Do Tantra, é muito importante você escolher o que você come, você escolher os cheiros de incenso, porque tudo isso te ajuda a ter uma performance sexual melhor, tá? Então vamos lá. Eu vou falar primeiro do Shan, que é o espírito. Por onde entra a comidinha para o espírito? Gente, pelo nariz, pelos olhos e pelos ouvidos. Tudo que você vê, ouve e sente como odor, transforma o seu espírito. Olha a importância da gente tomar cuidado com o que a gente ouve, da gente tomar cuidado com o que a gente assiste, tá? Principalmente, o nariz, ele não tem tanta influência no espírito como os olhos e os ouvidos. Tá, gente? Então, assim, procurem assistir coisas boas. Quando alguém vier falar muita coisa ruim para vocês, pede para a pessoa parar, porque a gente tem que aprender. É assim, é muito fácil falar, põe camisinha para não passar AIDS, para não passar sífilis, para não, né? Mas e a camisinha dos olhos, né? E a camisinha dos nossos ouvidos? Para as coisas que as pessoas vêm bombardeando a gente precisa fechar isso, porque isso altera o nosso espírito. E o que acontece quando altera o nosso espírito? Altera a nossa comunicação com o coletivo universal, altera a nossa vibração energética, altera o nosso coração, que está ligado com o nosso espírito, altera a nossa mente e a gente pode desenvolver doenças psiquiátricas graves, tá? Então a gente não quer isso, beleza? Então muito cuidado, tá bom? Com aquilo que você absorve, principalmente através dos seus olhos e dos seus ouvidos, quando a gente fala de espírito. Bom, agora vamos falar do Qi, né? Essa energia. A gente tem 2 canais, né, de absorção de Qi, que são as narinas e a boca. Então é o ar que a gente respira, né, e a comida que a gente come. Então, eu tenho um professor que ele é muito engraçado, ele falou assim: se a gente é o que a gente come, eu devo ser muito gostoso, porque eu só como coisa gostosa, né? Gente, perdão.
Uma questão meio urgente de paciente, mas já resolvi. Então, vamos lá. Então, eu estava falando do Qi. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente come. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente respira, né? Então você vê, você vai num parque, você respira um ar legal, você coloca aromaterapia, é uma coisa muito bacana, né? Tem até algumas amigas que falam muito da aromaterapia, e eu acho que vai ter também, né? Temperos, essas coisas aí para o sexo, para melhorar a qualidade do sexo, através do cheiro, tá? Então é muito importante também, na hora do sexo, gente, a gente tá cheirosinho, né? A gente tá limpinho, isso é muito importante. E a questão do alimento, tá, gente? Então, o que é que você come? Tá? Porque isso vai se transformar em você, tá bom? E isso você vai trocar com a outra pessoa depois, que é onde eu vou chegar agora, que é no Jing, tá? Que o Jing é a nossa essência, é o nosso DNA, e ele mora nos fluidos corpóreos. Então, o que é que a gente troca, né? Na hora do sexo e na hora do beijo. E é por isso também que os orientais veem o beijo como algo sexual, tá? Você não vê assim em países orientais, não sei hoje, né? Mas a cultura sempre foi de não se beijar em público. Porque você trocar fluido vaginal ou do pênis, né, entre as pessoas, não é diferente de você trocar saliva, né, nessa linha que eu estou mostrando para vocês, porque você absorve a essência do outro e vai se transformando no outro. E é aqui que eu queria chegar, tá? Para a gente dar o primeiro mergulho aí numa caverna que precisa ser explorada. Toda vez que eu absorvo alguém, né, através dessa troca, né, de fluido prostático, seminal, vaginal, ou mesmo da saliva, essa pessoa passa a viver em mim. Eu passo a me transformar nessa pessoa. Não sei se vocês já perceberam que casais que trocam fluidos há muito tempo, né, começa a ficar parecido, né? Às vezes você olha e fala, nossa, será que é casal? Será que é irmão? Será que é primo? Né? Porque existe essa coisa aí de um começar a viver no outro. Então, agora eu gostaria de fazer outra pergunta para vocês. Com quem vocês trocam fluido? Tá? Eu gostaria que vocês pensassem assim: será que é o tipo de pessoa em quem eu gostaria de me transformar? Nossa, Bianca, você está falando isso, meu parceiro, minha parceira está passando por um problema terrível, então eu não posso mais me relacionar para não pegar isso. Não, não, não. Hoje eu vou falar do ato sexual como um agente transformador de emoções ruins, doenças psiquiátricas, né, doenças físicas, é disso que eu vou falar para vocês, tá? Usar o sexo realmente como uma ferramenta de cura, de longevidade, terapêutica mesmo, tá? De autocura e de cura para o outro. Mas essa é uma pergunta que você também deveria fazer do outro lado. Será que aquilo que eu sou e que eu tenho para oferecer é algo que eu gostaria de transformar o meu parceiro? Será que eu gostaria de transformar o meu parceiro em mim? Será que eu gostaria que o meu parceiro sentisse nele e manifestasse nele as coisas que eu manifesto em mim? Isso é amor, entende? Quando fala assim, amar o outro como a ti mesmo, né? Eu acho que é meio essa vibe aí de o que eu faço comigo que eu vou injetar no outro, né? O que é que eu como? Será que eu como um alimento que tem vida? Será que eu durmo bem? Será que eu cultivo emoções boas? Porque essas emoções, elas vão ser passadas, né? Que eu vou explicar daqui a pouco, de um para o outro, durante o ato sexual ou mesmo num beijo, tá bom? Então, tudo que a gente absorve pelos nossos olhos e ouvidos transforma o nosso espírito, tudo que a gente absorve pela boca, pelo nariz, se transforma na energia dos nossos órgãos, né? E as pessoas com que a gente troca energia vão se transformando na gente. Só que esses três tesouros vão trocando energia e meio que fazendo uma fusão entre eles,
né? E quando você tem esse contato íntimo com alguém, você troca isso da forma mais pura e da forma mais potente que existe, tá? Então, às vezes, meninos, meninas, você vê que o seu parceiro não tá legal, você tá naquela baita pegada de transar, você vê que o seu parceiro não tá muito legal. Ai, mas eu vou dar um jeito de fazer a pessoa querer. Então, cuidado. Cuidado, às vezes é bom deixar a pessoa quietinha, fazer carinho, acalmar o ti dela através de um carinho, né, de um abraço, ou simplesmente sentar mesmo de roupa, ou sem ter penetração, essas coisas, numas posições que eu vou mostrar para vocês. Eu vou passar alguns exercícios bem legais no final, tá? Para fazer essa conexão, mas não forçar o sexo, tá? Porque você pode receber coisas que você não quer. Tá? E aí, ao invés de ficar uma pessoa mal, fica duas. Porque quando a gente tem as ferramentas, uma tá mal, depois as duas vão ficar bem, tá? Mas sem ferramentas, um mal deixa o outro mal também, tá bom? Então é melhor a gente tratar isso de uma forma um pouquinho diferente. Beleza? Então aqui, gente, eu tenho uma fotinho de um homem, mas isso serve para a mulher também, tá? Para quem já praticou yoga, sabe que a gente faz muito essa posição, né, do cachorro, que a gente fica de quatro, né, em quatro apoios, tá? E aqui a gente está mostrando que as posições em pé, a gente absorve a energia yang, que é a energia do movimento, do tesão, da libido, da criatividade, quando a gente está em pé, né? E quando a gente está com os nossos orifícios virados para a terra, a gente absorve essa energia ainda da terra, que é a energia feminina, né? Porque não tem nada a ver com homem e mulher, tá, gente? Eu tô falando de energia feminina e energia masculina. A energia masculina é a energia para fora, para cima, a energia da mulher é para baixo, para dentro. Então, toda atividade sexual, né? Principalmente quando a gente fala de penetração, a gente tem uma pessoa que está recebendo, né? Que está praticando mais o yin, e a gente está uma pessoa que está doando, penetrando, né? Movimentando, e aí essa pessoa está com mais energia yang. E essa troca tem que ser feita. Sempre. Lembrando que quando a gente está lá de dia, caminhando, tomando um sol, mesmo pelos 9 orifícios, a gente está recebendo essa energia yang de movimento, tá? E quando a gente está deitado, né, ou quando a gente faz alguma atividade física, uma prancha, né, a gente está absorvendo essa energia da Terra. Agora, medicina chinesa fala de chakras, Bianca, sim, é que a gente dá outros nomes para eles na medicina chinesa, mas eu gostaria que vocês olhassem aqui, ó, que o Jing, ele está concentrado aqui nesses primeiros chakras, né, nos chakras da base. O Qi, ele está nesses chakras do meio, né? E o Shan, que é o espírito, está nos chakras superiores. E toda vez que a gente fica de frente para um parceiro, né? Os nossos chakras se conectam, eles se transformam em um. Daqui a pouco eu vou explicar sobre uma energia que circula no nosso corpo. Deixa eu até voltar aqui, ó. Ó, essa energia aqui, não sei se vocês estão vendo os pontinhos, que ela circula pelo nosso tronco e a nossa cabeça. Quando a gente aqui embaixo tem um contato sexual, né, principalmente de penetração ou pela boca através do beijo, nós estamos conectando esses fios com os fios do outro. Aí, com essa corrente eletromagnética, é a mesma que passa a girar, né, nos dois corpos de forma igual, né? Olha que coisa maravilhosa, gente. Aí a energia é potencializada e cresce até o momento do orgasmo ao ponto de gerar, né, se tornar aquela energia que eu falei para vocês, se transformar naquela energia que tem o potencial de criar um ser humano brilhante, genial. Então essa conexão vai ser feita. Tá bom? Então é muito importante vocês entenderem que aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está preocupado, aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está remoendo, né? Fisicamente também sentindo, tudo isso é conectado ao do outro, como se fossem 7 plugs, sabe? E aí essa troca vai existir. Então eu vou chamar a atenção de vocês novamente para
com quem que eu estou me conectando, né? Se você está em harmonia, ai, Bianca, mas meu parceiro, minha parceira não acredita em nada disso, não curte essas coisas, acha que eu sou mó bicho grilo, não tem problema. Você pode fazer isso em você, né? E o seu parceiro ou a sua parceira vai receber isso de brinde, você não precisa falar nada, tá bom? Por quê? Porque você vai entender que quando você está em conexão com o outro, mas você entende tudo isso, qualquer energia, seja do Shan, seja do Qi, seja do Jing, que você receber da outra pessoa, ela automaticamente vai se tornar harmoniosa no seu corpo, né? Porque você vai saber identificar e você vai devolver a harmonia para a pessoa, tá bom? Mas, Bianca, como é que eu sei que as energias estão harmônicas e que a gente está indo bem, né? É fácil, gente. Então, é assim, ó. Homens são yang e mulheres são yin. Não inteiro, mas predominante, tá? Então, o homem tá lá, uhul, né? E a mulher, né, assume aquela posição mais de receptividade, né? No momento do sexo. Como é que você sabe se ficou bom? Sexo bom, gente, é aquele que termina o sexo, o homem desmaia, quer ficar quietinho, e que a mulher quer levantar e fazer faxina, tá bom? Porque a mulher tem que ser yangizada e o homem tem que ser yinizado, tá? Então, claro que eu vou dizer para vocês que depois do sexo os dois deveriam se deitar e ficar 15 minutinhos quietinhos, tá? Ainda mais para um treino que eu vou propor para vocês em relação a devolver o orgasmo para vocês, pegar aquele potencial de criação e vocês dois combinarem que vocês vão criar algo, né, no plano astral, né, uma casa, um carro, uma viagem, vocês podem pegar essa energia que criaria um ser humano e transformar em coisas materiais, né, ou vocês devolvem para vocês, e isso dentro do sexo taoísta a gente chama de dar à luz a si mesmo, né, você renascer através da sua energia do orgasmo, beleza? Bom, então, ó, muito importante essa conexão, tá? Então, estamos aqui, né, com essa energia de troca, chakras alinhados, né, os dois ciclos de energia funcionando como um. E aí eu venho para cá para dizer para vocês essa historinha da transmutação da energia sexual, tá? Que esse Jing, né, gente, ou Jin, que ele só acontece através da atividade sexual, ele tem que subir. Lembra que eu falei para vocês da perda de energia através do orgasmo? Agora, deixa eu falar uma diferença. A mulher, o orgasmo fluídico da mulher não prejudica ela, porque ela é yin, ela tem fluido pra caramba, né? Você vê, quantidade de gordura e umidade no corpo da mulher é muito maior que do homem. Né? O homem já tem uma tendência secura. Então, o homem não pode perder esse Jing. E o que é esse Jing do homem? É a ejaculação, meninos. Tá? Vocês acham que ejacular é o maior orgasmo, o maior tesão desse mundo? Só que não. O maior tesão desse mundo é o homem conseguir direcionar essa energia da ejaculação para dentro. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar disso, tá? E aí vocês vão transformar todo o potencial desses espermas, que criariam um ser humano lá fora, em potencial de renovação de energia para você mesmo, tá bom? Então vamos lembrar que para que a energia do orgasmo além de fazer um orgasmo do corpo inteiro, porque é isso que a gente sente, tá? O orgasmo dos 14 órgãos, o orgasmo do cérebro. E por mais que eu tenha estudado isso há muitos e muitos anos, foi só recentemente que eu estou conseguindo isso numa base diária, graças ao meu parceiro maravilhoso, Tiago, que chegou na minha vida como um grande presente esse ano. E eu tenho tido esse orgasmo diariamente, né? Em toda a prática sexual, que é um orgasmo que ele pode chegar a durar 40 minutos, tá? Você tem ele, continua com a atividade sexual, ele continua lá, e você termina a atividade sexual e ele continua lá, provocando cura, né? Provocando harmonia no nosso Qi, no nosso Shan,
tá bom? Aí a intuição aumenta, a criatividade aumenta, o amor aumenta, tudo que é bom aumenta, e aí você consegue devolver isso para o outro, tá? Então, meninas, mas Bianca, você falou que o orgasmo para a mulher, ela não perde energia. Então, mas você também tem que direcionar esse orgasmo para cima e para dentro. Mas Bianca, como que eu faço isso? Gente, olha, qualquer vídeo aí simples, gratuito da Kátia Damasceno, ela vai explicar isso para vocês. Tá? É aquele exercício básico do pompoarismo, que é como se os meninos colocassem um canudinho no pipi, as meninas colocassem um canudinho na periquita, colocasse lá num suco de laranja e tentasse chupar o suco de canudinho lá por baixo. Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício agora, tá? Pode imaginar que tem um no ânus também, que é muito bom. Tá? Ai, Bianca, mas eu não faço sexo anal. Não importa, isso vai fortalecer o seu assoalho pélvico e você vai ficar com 96 anos, vai tossir e não vai soltar nem um peidinho, nem um xixizinho, nem um cocôzinho sem querer, tá? Então, ó, você trava, você faz como se você estivesse fazendo assim, ó, com os dois orifícios de baixo, tá? E quando o orgasmo estiver chegando, você começa a treinar a fazer esse movimento. Agora, se você acha que vai ficar esquisito com o parceiro, você pode começar a treinar sozinho, né? Faz a masturbação, deixa o orgasmo chegar, e aí quando ele estiver chegando, você começa a fazer esse movimento, né? Para você poder ir direcionando essa energia para cima. Mas, Bianca, como é que eu vou saber que está funcionando? Fácil. Você vai começar a ver umas luzinhas na sua cabeça, como se fosse um monte de esperminha de neon. É sim, imagina um monte de esperminha subindo para o seu cérebro, assim, ó. É isso que você vai começar a ver. Depois você vai começar a ver flashes de luz, luz acendendo e apagando. De repente vai começar a ter explosões de luz na sua cabeça e de repente vai começar a ter cor, né? E aí você vai começar a aparecer um caleidoscópio dentro da sua cabeça, tá? Isso significa que o orgasmo está atingindo todos os órgãos e o cérebro, tá? Então, quer dizer, é essa coisa de renascimento, de você pegar esse potencial de criar um novo ser humano e devolver ele para o seu cérebro, para os seus ossos, para os seus órgãos. Olha que coisa gostosa e bonita, né, gente? E aí, por fim, você vai ver mandalas se abrindo, tá? Então, quando isso começar a acontecer e chegar o momento do orgasmo, né? A hora que você parar a atividade sexual, mesmo durante a atividade sexual, você vai sentir o seu corpo inteiro tremer, você vai sentir seus órgãos sorrindo. Exatamente, seu cérebro sorrindo, né? O sorriso dos órgãos internos, tá? É isso que você vai sentir. Parece estranho, mas você vai sentir sim, tá bom? Então, a primeira questão é essa, meninos e meninas, direcionar essa energia para cima, próximo do orgasmo, tá? Para que a gente possa reutilizar essa energia que não vai virar uma criança. Bom, e aí, meninas, é muito importante vocês estarem atentas. Quem quiser depois olhar lá no meu canal do YouTube, Bianca Brasil, né? Depois do Instagram. Eu falo muito de regular a menstruação, porque a menstruação é como a mulher perde a longevidade, tá? E o potencial sexual dela, beleza? Então, eu preciso que vocês deem uma olhadinha, porque eu poderia ficar 2 horas falando só disso, tá? E a menstruação tem que estar legal para a mulher não perder energia. Ixi, como é que vai para frente aqui depois? Descobri. Então vamos lá, né? Então, lembrando que a gente tem essa conexão, o que que a gente pode fazer, né, para o casal, para aproximar o casal? Tem coisas bem bacanas, tá, gente? Ó, vocês podem sentar, independente do sexo, tá? Do gênero da pessoa. Vocês podem sentar, o homem atrás, a mulher na frente, o homem atrás, for entre dois homens, um do lado do outro, tá? E respirar, lembrando dessa conexão, tá bom? Dessa conexão de energia. Eu gosto muito dessa primeira foto aqui, ó. Eu acho que essa meditação é muito gostosa, né? Ela é maravilhosa. A gente também tem no centro da palma das nossas mãos essa coisa de chakras muito, muito potentes, tá? E vocês deitarem invertidos, né? Cada um com a mão no coração e a outra mão tocando o
sexo sagrado do seu parceiro, né? E aí vocês coordenando a respiração e começando a sentir a energia de um fluir no outro, tá? Outras duas formas de fazer isso, que eu gosto muito no pós, né? Sexo, terminou o sexo, descansou, dá a mão para o outro e ficar com a orelha pertinho. Ou sentar em semilótus um de frente para o outro com o nariz pertinho. É outra forma também da energia do casal ir se harmonizando, você sentir o que o outro sente. A comunicação é espiritual quando a gente faz isso, né? E aí muitas coisas não precisa falar. Bom, a coisa de oferecer colo também, tá? É muito importante. A mulher colocar o homem entre as mamas, né? O homem colocar a cabeça da mulher no abdômen dele, porque o homem tem muita energia no abdômen, né? Ou um homem colocar outro homem, né? Com a cabeça no abdômen. São formas da gente ir harmonizando e fazendo uma troca de energia. Então, aqui tem algumas coisinhas legais que dá para fazer, né? Dançar. Gente, dançar é muito bom. Alongar, sorrir, tá? Tomar água entre esses exercícios, porque a água ajuda a mobilizar, principalmente se for água magnetizada, tá bom? Respirar profundamente, né? Fazer sexo sagrado, depois fazer mais sexo sagrado e depois ainda mais sexo sagrado. São as melhores coisas que a gente pode fazer, tá? Então, ó, vocês estão vendo aqui, essa é uma outra posição que é possível, né? E aqui mostrando essa ligação mental, essa ligação cósmica, né? Os chakras ativados, e a gente sempre tá girando essa energia para cima, tá? Sempre elevando essa energia. Vocês podem sempre focar ou no cocoroco, onde a gente tinha a moleira, no terceiro olho, tá bom? Para a gente elevar essa energia, para a gente poder renascer. E aí aqui, né, gente, algumas dicasinhas, né? Infelizmente em português não tem muita coisa, tá? Mas para quem tiver interesse, eu já vou passar o nome de um grande nome aí, que fala sobre práticas de sexo taoísta. Então, para o homem, ó, controlar, né, a ejaculação, porque aumenta a energia, vigor, tá? Usa a energia sexual para melhorar a sua saúde, mantenha os seus órgãos sexuais sempre saudáveis. Homens, vocês precisam urinar e lavar o pipi depois da relação sexual, porque qualquer relação sexual pode provocar microfissuras no pênis, né? E a gente sabe que a mulher, né, a vagina da mulher, ou mesmo o ânus, seja do homem ou da mulher, tem bactérias, tá? Às vezes fungos, e aí isso pode penetrar aí na corrente sanguínea de vocês e vocês ficarem doentes, então tem que lavar bastante. Toda atividade sexual, o homem principalmente precisa lavar, tá? O homem precisa trabalhar a glândula, a próstata, né? Então, esse exercício do chupar o canudinho ajuda, beleza? E experimentar orgasmos múltiplos, né? Que esses orgasmos múltiplos vão, não é número de orgasmos, tá? Mas é um orgasmo só múltiplo, e isso vai acontecer com essa prática de direcionar, né, a energia para cima na hora do orgasmo. Você vai perceber que a quantidade de ejaculação, não é que na primeira vez você vai parar de ejacular, mas você vai perceber que a quantidade de ejaculação vai diminuir com o tempo. Quer dizer, você está trazendo parte dessa energia para você, tá? Depois, em relação à mulher, controle da menstruação, tá? Infelizmente, eu não vou ter tempo de falar, tá? Ela precisa também elevar a sua energia, a mulher, principalmente, não ficar falando coisa feia, não ficar falando mal dos outros, não ficar reclamando, porque isso baixa a nossa vibração e acaba com a energia sexual. Também sempre os órgãos sexuais saudáveis, limpos, fortalecer, né, os músculos vaginais e o assoalho pélvico, tá? Que você pode fazer através de chupar o canudinho, o exercício do canudinho, e também sentar de cócoras, tá? Tanto para o homem e para a mulher. E ambos, gente, fazer de tudo para se tornar um melhor parceiro, né? Porque eu falo que não existe troca mais sagrada que essa, né? Aqui é o mestre Mantakshia, tá bom? Para quem quiser, ele tem assim dezenas de livros, vídeos, entrevistas sobre isso, é uma prática muito legal,
tá? Lembrando que essa conexão, ela acontece, eu gosto muito dessa meditação, onde um está de frente para o outro, né? Terceiro olho conectado e mãos juntas, tá, gente? Essa coisa de dar as mãos, de um receber, o outro doar, tá? Tem exercícios muito bonitos. Eu terminei alguns trabalhos em relação à saúde em si, e agora eu estou retomando os meus trabalhos aí de energia sexual, eu faço coaching sexual, né? E agora eu vou transformar em vídeos e vou levar para o canal do YouTube também, tá? Exercícios bem simples que vocês podem fazer no dia a dia, tá bom? E aí, gente, eu gostaria então de abrir para as perguntas, né? Se eu ainda tiver tempo. Temos tempo, sim. E ainda que não tivéssemos, daríamos jeito de ter tempo, doutora. Que foi essa palestra? Gente do céu, eu fiquei aqui, rapaz, que coisa de doido, que adorei. Todo mundo também gostou, ó. A Sensual Fantasy até escreveu assim: quanto aprendizado, já anotei 2 folhas e nem peguei a live toda. Que linda, obrigada, gente. Fica tranquila, minha querida, tá tudo sendo gravado e a gente vai disponibilizar os vídeos daqui a alguns dias, tá bom? Bom, vamos lá. A Jéssica disse o seguinte: acredito muito nessa energia. Isso independe do gênero? Acho que é a energia, né? Isso independe do gênero? Como funciona no casal homo? Tá, então assim, independe do gênero, tá? Essa troca de energia, tá? Não tem nada a ver com gênero, porque foi aquilo que eu falei. O fato de eu dar as mãos para você nesse momento, nós estamos trocando essa energia, tá bom? Eu pegar uma criança no colo, eu estou tendo essa conexão com a criança. Agora, o que acontece é que para ter o máximo de potencial de troca de energia, yin e yang, fluido da mulher para o homem, fluido do homem para a mulher, isso é uma coisa que eu acompanho, eu tenho muitos amigos homossexuais, e assim, eu sempre falo para eles, arruma aquela amiga super legal, para de vez em quando você vê que o seu yin tá fraco, você ter, porque isso acontece nos templos, tá, gente, taoístas. Existe a prática homossexual por carinho, mas aí a gente faz a prática heterossexual como uma forma de cura, como uma forma de terapêutica, onde a mulher dá o fluido que o homem não tem e o homem dá o fluido que a mulher não tem. Tá? Então, existe a prática terapêutica e existe a prática de intimidade, de amor, de paixão, de carinho, de tesão, tá? Mas quando a gente fala para cura, tá? Onde existe uma cura, por exemplo, para salvar um rim que está doente, aí é só a troca homem e mulher que vai chegar ao 100%. Tá? Só que se existe uma relação homossexual, onde se cuida um da emoção do outro, existe essa harmonização, os dois comem bem, as duas dormem bem, onde esse casal tem uma vida saudável, não é necessário recorrer a alguém do sexo oposto. Será que eu respondi a pergunta? Super bem respondida. Já respondeu, inclusive, a pergunta da Sofia, porque ela também pergunta: e quanto são 2 mulheres? Amor? Não tem problema nenhum, nenhum. Só que a mulher tem baixa de energia yang, que é aquela coisa do luta e para cima, né? Porque a mulher se desgasta, tem se desgastado demais nas últimas décadas, e aí às vezes ela precisa dessa energia vinda de um homem. Mas se ela se alimenta bem, se ela dorme bem, se ela pratica atividade física, né? Se ela não se estagna com emoções principalmente de frustração, ela não precisa recorrer à energia sexual do homem. Entendi. A Jéssica Almeida perguntou o seguinte: se o pensamento / fantasia no momento da relação sexual estiver com energia muito pesada, como funciona? Olha a pergunta dela, que linda. Energia pesada. Para a gente ter o melhor sexo da nossa vida e tratar tudo de uma vez e mais um pouco, não tem que ir para cima? A energia não tem que ir para cima? Com certeza. Se tiver pesado, a única coisa que vai acontecer é você perder toda essa energia de criar um feto que a gente chama de embrião espiritual, né? Então, ao invés de criar esse embrião espiritual, você vai perder essa energia, né, para fora,
para o externo, e aí os taoístas chamam de um grande desperdício, né, de vida. A gente fala que é o aborto do embrião espiritual, que podia se tornar uma vida dentro de você e você está perdendo ela. Agora, como fazer isso? Quando você conversa, quando você se conecta com o seu parceiro antes, né? E você falar, vamos transmutar essa energia através do sexo, aí esse embrião espiritual, né? A meta da atividade sexual pode ser transmutar essa energia. E os dois corpos vão trabalhar assim, lindamente, perfeitamente, né? A gente não tem, às vezes, assim, acho que todo mundo já passou por isso, né? De estar quebrando o pau, de repente um pega o outro pelo cangote, dá aquela transada gostosa e no final fica tudo certo, né? Então é isso que a gente pode fazer também. Ah, entendi. A Sigu Produções perguntou o seguinte: quando são duas mulheres, elas levantam e vão fazer faxina? E a casa fica um brinco? Que lindo! Adorei! E aí, quando é dois homens, a casa fica uma baderna, é isso? Ou não, né? Ou não. Eu conheço um casal de gays, de homens, né, homossexuais, que a Nossa Senhora, a casa deles é um Não, espetáculo. Os eles dois são são. ligados no 220 e Eles são eles tudo amam espetáculo, limpeza. mas a gente tem que entender que um casal homossexual masculino, tá? Para a gente ver que o sexo satisfez e fez os dois renascerem, os dois têm que entrar em coma. Não dá tempo nem de dar beijo, boa noite. Vira e dorme. As duas mulheres vão querer conversar, não é isso? Porque com um homem e com uma mulher, o cara quer dormir, a mulher quer conversar. Olha que legal que é o casal homossexual, porque os dois homens vão dormir, ninguém vai ficar chateado, e as duas mulheres vão bater papo, passar um café, né? E tá tudo certo. E tá tudo certo. E aí, infelizmente, a nossa última pergunta, pessoal, ainda dá tempo. Se tiver mais perguntas, mandem aqui no chat. A Débora Regina dos Santos pergunta: a mulher não menstruar atrapalha na longevidade, na energia? Que pergunta espetacular. Débora, é assim. A mulher só para de. A mulher deveria parar de menstruar entre 54 e 60 anos, tá? Uma mulher saudável para de menstruar entre 54 e 60 anos. Se a mulher parar de menstruar por forçar ou porque o corpo dela simplesmente parou de menstruar antes, isso é um sinal da saúde sexual dela e do Jing, que é a essência, começar a diminuir, tá? Então, assim, atrapalha sim. Agora, a acupuntura e principalmente a fitoterapia chinesa cuidam disso assim maravilhosamente. E esses exercícios também ajudam. Como eu ainda não produzi, gente, eu super confio nos exercícios que a Kátia Damasceno passa, tá? Entendendo também que a menstruação da mulher tem tudo a ver com emocional, com frustração, com engolir sapo, tá? Não é? A gente sabe, na TPM o sapo sai, né? Pelo ouvido, pelo olho, tá bom? Então, assim, o certo seria a mulher menstruar de 3 a 4 dias no máximo, fluxo médio a baixo, sem coágulos, sem TPM, sem cólica, né? E menstruar entre 28 e 30 dias, 27 e 30 dias todos os meses, até 54 a 60 anos. Fora disso, ou ela está forçando com o medicamento, né, para não menstruar, ou o corpo dela está tão cansado por excesso de menstruação ou menstruação irregular, ou não o cultivo dessa energia, perder energia sexual a cada vez que faz sexo, que o corpo não pode mais gastar energia e aí a mulher para de menstruar antes. Perfeito. Chegaram mais perguntas aqui. A Júlia pergunta: doutora Bianca, poderia indicar livros em português sobre o sexo taoísta? Então, vocês vão ter que me perdoar. Não achei, tá? Eu acho que o único, mas é que é uma linguagem, é um segredo da flor de ouro. Não dá para comprar, vocês acham PDF de cópia deles no Google, tá? Mas é uma linguagem tão difícil, porque é aquela tradução do chinês clássico, sabe? Assim, bem difícil de digerir.
Agora sim, eu vou começar, né? Porque eu estava tratando daquelas questões de saúde, né? Que eu dei prioridade, terminei toda essa parte. Estou começando agora no canal do YouTube falar sobre isso, né? Vou estar colocando no blog. Agora, em inglês, Mantak Chia, que é esse autor que eu expliquei para vocês, hoje eu acredito que seja o maior nome aí. Agora, você também pode, por exemplo, pegar o livro Maituna, do Otávio Leal, que é maravilhoso, tá? Que ele, numa linguagem indiana, né? Ele trata das mesmas questões. Bacana. Ao Ponto Consultoria perguntou: a mulher também pode desmaiar depois de um orgasmo intenso? Olha, nunca vi e nunca ouvi falar, porque eu tenho assim milhares de pacientes, treino milhares de pessoas, nunca tive assim a questão de uma mulher ou um homem ter esse orgasmo e ver que desmaiou, tá? Até porque existe um preparo antes, você tem essa coisa de se conectar com a energia do outro. Agora, se for com tudo para cima, se a gente for pensar em termos de medicina chinesa, que a gente libera o vento do fígado, pode haver um desmaio, sim. A Janaína também fez uma pergunta que parece complementar. Quando a mulher desmaia e o homem vai para a faxina, tem alguma coisa errada aí? Tem. Ela não aceitou, ou ele está com a energia bloqueada para passar para ela, ou ela não está receptiva, tá? Ou ele está com a energia bloqueada de passar para ela querer conversar, fazer faxina, assistir um filme, brincar, etc. Que ela quer levantar, né? E do homem, o contrário também, que a mulher ou não existe algum bloqueio dela para a energia sexual dela, de desmaio, de dormir, de capotar o cara, não está indo para ele, tá? Ou ele está com algum bloqueio em receber a energia dela. Tá. Ao Ponto Consultoria falou que ela é mulher e ela desmaia. Então, eu acho que vale você passar em consulta com a doutora Bianca. Manda mensagem, vamos conversar. Porque geralmente uma mulher que tem atividade sexual e desmaia, assim, ou o bloqueio vem dela, ou o bloqueio está no parceiro, ou ela já está com uma baixa de energia yang muito grande. É aquela pessoa que come, dá sono, é aquela pessoa que tem sono à tarde, que acorda meio, sabe, que tem que pegar no tranco, tá? Mas isso fitoterapia chinesa resolve tranquilamente. Valéria Brito, o uso do DIU diminui a menstruação. Com isso, afeta o desempenho sexual? Vai de mulher. Tem mulheres que eu já percebi, tá? E tem mulheres que vi que não afetou de forma alguma, até ajudou, tá? Então vai depender assim da pessoa olhar para si e perceber se isso tem alguma, se como era eu antes do DIU e depois do DIU. Pessoal, eu sei que tá uma delícia, mas a gente vai ter que encerrar. São mais 3 perguntas e a gente acaba, tá bom? A Jéssica, é verdade que praticar mais sexo ajuda a manter a jovialidade? Então, esse sexo que você devolve esse embrião, né? Sem dúvida. Olha aí no Google, o segredo da tigresa branca. Você vai ver chinesas de 70 anos com cara de 35, tá? Mas lembra, não pode deixar essa energia do orgasmo embora. Isso faz envelhecer. Agora, você trazer essa energia do orgasmo de volta para você te faz rejuvenescer. A Gel Salles, como fica nessa questão da energia sexual as mulheres que fizeram histerectomia? Não, não afeta. Não afeta, porque os hormônios não dependem muito, né? A gente tem assim, a mulher ela tem várias vias de hormônios sexuais e produção, a gente tem várias glândulas. O importante mesmo é devolver essa energia, tá? Independente de estereques, tirou baços, tirou o estômago, nada disso influencia. É mesmo essa questão de não deixar a energia vazar. A inversão de papéis de um casal hétero interfere na energia também? Peraí, você pode repetir a pergunta? A inversão de papéis de um casal hétero interfere na energia também? Será que a pergunta é do tipo se a mulher fizer uma penetração no homem? Será Eu que é não isso? sei. Porque eu não estou entendendo muito bem a pergunta.
Mas assim, vamos falar desse Eu caso. acho, mas eu só acho, tá? Que seria, por exemplo, assim, a energia da Lua. Não. Gente, tá chegando muitas perguntas, eu tenho que parar. O pessoal vai me matar aqui. Eu também, meu paciente que chegou vai me matar. Então tá. Então, como é que faz para falar com você, doutora? Vai ficar essa pergunta no ar, porque ela também não entendeu, nem eu. E como é que faz para entrar em contato com você? Ai, gente, olha, eu esqueci de pôr meu cartão aqui, mas é assim, ó. Tem Bianca Brasil lá no YouTube, tá bom? Bianca Brasil no TikTok, eu tô com quase 100 mil pessoas me seguindo lá, eu faço um monte de live lá. Tem o Oficial Bianca Brasil no Insta, tá bom? Vocês me acham no Facebook, pelo Instituto Bianca Brasil. E eu tô lá sempre respondendo dúvidas, chamando o pessoal nas lives para a gente conversar e lembrando vocês que eu já comecei a minha série de vídeos em função disso, né? Porque é o meu projeto desse ano para o próximo, é tentar secar esse assunto, né? E que eu quero muito que vocês se apaixonem pelo poder que vocês têm de transformar a si mesmo e ao outro, e ao mundo, e ao planeta, e ao universo através do sexo. E que se tem uma coisa que não pode ser tabu, é isso. Porque a gente veio disso, a gente faz isso, e se o mundo continua mundo, é porque existe isso, tá? Então a gente tem que ver o tamanho, o quanto isso é sagrado, o quanto isso é poderoso. Foi incrível, foi sensacional. Muito incrível. Muito, 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 muito obrigada. Um beijo enorme. Gente, gratidão. Bom congresso para todos vocês. Tchau, doutora. Obrigada. Tchau, obrigada. E você que continua com a gente, não sai daí que em instantes a gente volta. Intime Online.